Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Alcance Mais Online. Hoje se inicia uma nova série de mensagens chamada Uma Fé para o Dia a Dia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso, curte esse vídeo, compartilhe para alguém que precisa ser abençoado por essa mensagem. Nós temos certeza que essa série de mensagens vai falar ao seu coração. Oi gente, eu tô aqui para falar sobre dízimos e ofertas com vocês e gostaria de dar a oportunidade para você fazer isso também. Quero ler um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 11, os versos 24 e 25, que dizem assim: Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Eu enxergo duas coisas muito importantes para nós nesse texto. A primeira é sobre generosidade. A generosidade é algo que precisa ser encontrado em todos os cristãos, porque reflete o caráter bondoso do nosso Deus, que demonstrou generosidade de uma forma que nenhum de nós poderia fazer, enviando seu Filho Jesus para morrer por nós numa cruz e nos dar vida, e essa vida com abundância. O generoso também prospera de acordo com a medida da sua generosidade. Isso significa que quando somos generosos, nós seremos supridos em tudo aquilo que a gente precisa. A generosidade faz com que os nossos olhos não se fixem nessa terra, mas se fixem naquilo que é eterno. Então a gente aproveita muito bem das coisas dessa vida, ajuda as pessoas, ajuda a igreja, ajuda a missão do Evangelho a ser expandida e, consequentemente, nós vamos ser supridos naquilo que a gente precisa. É isso que esse texto nos ensina. E nesse momento eu gostaria de dar a oportunidade para você fazer isso, demonstrar de maneira prática a sua generosidade, através do seu dízimo e através da sua oferta, que tem feito com que essa igreja se expanda, com que a gente possa chegar aos lares de mais e mais pessoas e a gente prospere. Isso é resultado da sua e da minha generosidade. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina a sermos melhores cada vez mais. Eu oro para que a generosidade descrita no texto que lemos seja uma característica encontrada na minha vida e na vida dos meus irmãos, para que o Teu Evangelho, a missão do Teu Reino se expanda através das nossas vidas. Pai, eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Os nossos dados bancários, o nosso Pix está aparecendo na sua tela para que você possa fazer isso de maneira segura e eletrônica. Até uma próxima. Deus te abençoe. Olá, igreja, muito bom estarmos juntos nesse Alcance Mais Online, e esse mês nós estamos falando de fé, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra a respeito da fé no dia a dia, uma fé na prática. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração nesse momento. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo precioso, onde a sua palavra será compartilhada, Senhor. Fala ao nosso coração, Deus, nos mostra como alcançarmos uma fé inabalável, como alcançarmos uma fé que possa ser praticada no nosso dia a dia. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo essa palavra, e que essa palavra venha trazer revelação ao coração dos teus filhos. Eu oro assim em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, amém, amém. Claro que nesse mundo nem tudo é perfeito, e nós sabemos que o mundo nos lembra constantemente que vamos enfrentar desafios, vamos enfrentar situações e coisas também ruins. Mas eu creio, querido, que para permanecermos firmes e para que nossa fé esteja sendo construída e alicerçada, nós precisamos e somos desafiados a lembrarmos a todo instante de quem é o Deus a qual nós servimos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí em Jó, capítulo 1, livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pula agora para o versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o Deus deu, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O primeiro ponto dessa reflexão, dessa mensagem, nós precisamos entender que Deus não está alheio à nossa dor. Deus não está alheio à minha e
e a sua dor. Deus não está alheio às nossas necessidades. Deus não está distante do nosso sofrimento. Percebemos que através dessa mensagem, através do livro de Jó, Deus está apresentando um homem que era reto, íntegro, temente a Deus e que desviava-se do mal, mas estava debaixo de um mundo onde nem tudo é perfeito. Um mundo onde situações ruins acontecem. Então, o primeiro ponto dessa mensagem que você precisa entender, querido, que para a sua fé se tornar uma fé inabalável, para que você possa ter uma fé ativa no dia a dia, lembre-se que Deus não está alheio às nossas dores. Quando temos Deus conosco, querido, nós precisamos entender que não há razão para termos medo do futuro. Nosso trabalho é confiar em Deus. Nosso trabalho é se lançar no Senhor. Eu gosto muito do Salmos 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mesmo em meio a todas as dores, mesmo em meio a situações difíceis e adversas que Jó estava enfrentando, ele não permitiu que suas emoções o guiassem nas tribulações e desafios que precisou enfrentar. Jó manteve-se firme, manteve a sua fé firme no Senhor, as suas convicções firmes no Senhor. Mesmo em meio que ele teve que questionar algumas situações, ele manteve a sua fé crescente. E nós precisamos fazer isso. Seu relato nos lembra que aconteça o que acontecer, nosso Deus é sempre bom e fiel. Então eu quero encorajá-lo hoje, querido, que você também assuma a atitude que Jó teve, que você possa se manter firme, confiando que não há nada que possa te separar do amor de Deus. Não há nada que possa frustrar os planos que Deus tem a meu e a seu respeito. Olha só o que diz a carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8, eu quero ler com você. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Nós estamos falando aqui o primeiro ponto dessa mensagem: Deus não está alheio à nossa dor. E Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas olha o que o apóstolo Paulo escreve, Romanos 8, 37. Porém, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus não está alheio às nossas dores. Deus não está alheio aos momentos difíceis que nós enfrentamos. Pelo contrário, Deus quer que a gente permaneça numa fé firme e construindo em nós uma fé inabalável. Segundo ponto dessa mensagem: encha o seu coração de adoração. Encha o seu coração de adoração, queridos. São os momentos que nós estamos enfrentando de lutas, de adversidades, de dificuldades, que nós precisamos encher o nosso coração de adoração. Não permita que as situações difíceis eliminem a sua adoração. Olha só, no capítulo 1, versículo 20 de Jó, o texto diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Jó adorou a Deus mesmo em meio à sua aflição. Jó adorou a Deus mesmo em meio à sua perda. Jó adorou a Deus mesmo em meio à sua dor. E é essa atitude que nós precisamos ter, querido. O que flui do seu coração e dos seus lábios nos momentos de incerteza. O que flui do seu coração e dos seus lábios nos momentos de lutas. O que flui do seu coração e dos seus lábios nos momentos de adversidades, né? Jó se levantou, Jó se prostrou e Jó adorou ao Senhor. Tempos difíceis, querido, não são momentos para baixar o volume da nossa adoração, da nossa entrega.
Pelo contrário, eu tenho aprendido na minha caminhada cristã que tempos difíceis são momentos de nós adorarmos a Deus, nos voltarmos com o nosso coração completamente rendidos ao Senhor. Tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de dores, são momentos de quebrantamento, momentos de entrega, momentos de renúncia. E é isso que Jó nos ensina. Jó adorou ao Senhor. E para que eu e você possamos ter uma fé do dia a dia, uma fé prática, uma fé inabalável, nós precisamos fazer da adoração um estilo de vida. Na minha casa nós costumamos todos os dias, nós atraímos bandas do mundo inteiro, igrejas do mundo inteiro através dos louvores. Sempre tem louvor, sempre tem momento de adoração na nossa casa. Nós gostamos muito de colocar ali na televisão, no canal do YouTube, bandas e com louvor e adoração, nos lembrando que nesse momento de quem Deus é. Nós precisamos crer que quanto mais enchemos nosso coração de palavras que nos lembram de quem Deus é e de suas promessas para nós, mais a nossa fé vai se firmando sobre a rocha que é Cristo. Canções profetizam, adorações que profetizam na nossa vida que Deus está conosco, que Deus nos cuida, que Deus nos guarda, que Deus nos fortalece. Eu quero então também deixar essa dica para você de fé do dia a dia, uma fé prática. Coloque adoração na sua vida, coloque adoração no seu dia a dia, traga esse ambiente de adoração para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Eu gosto muito de colocar louvores de adoração, louvores de batalha, louvores que instiguem a minha fé a crer nas promessas do Senhor. Qual o volume da nossa adoração? Que o volume da nossa adoração, que ele seja mais alto que o volume das nossas dores, que o volume da nossa adoração seja mais alto que o volume das nossas adversidades, que o volume da nossa adoração seja mais alto do que as situações que nós estamos enfrentando. Olha que diz Salmos 96, a partir do versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Então, o segundo ponto dessa mensagem, de uma fé prática, de uma fé inabalável, encha o seu coração de adoração. E o terceiro e último tópico dessa mensagem, encha o seu coração com a palavra de Deus. Encha o seu coração com as promessas do Senhor. Se você quer, querido, para ter uma fé inabalável, se você quer praticar uma fé do dia a dia, você precisa se encher da palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós lemos que em meio a tudo isso, tudo que Jó enfrentou, ele bendisse o nome do Senhor. Lá em Jó, capítulo 1, a partir do verso 20, eu quero ler novamente para você. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o Deus deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No momento de adversidade, no momento de dor, no momento de luta, nós temos a tendência de achar um culpado para aquilo que nós estamos enfrentando. Mas Jó nos ensina aqui que nesses momentos nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus. Nós precisamos encher o nosso coração das verdades da palavra de Deus e parar de achar culpados ou querer achar culpado pelas aflições que nós estamos passando. Em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Pelo contrário, Jó encheu seu coração das promessas da palavra do Senhor. Em meio à dor e ao sofrimento, ele não cedeu à tentação de pecar ou jogar as culpas em Deus. Em meio à dor e ao sofrimento, Jó manteve a sua fé inabalável, e dos seus lábios saiu a confissão de que Deus estava no controle de tudo. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha convicção de que Deus estava no controle de todas as situações que ele estava enfrentando na sua vida. E eu pergunto para você, como está a confissão dos seus lábios?
Que palavras têm saído dos seus lábios nos momentos de adversidades? Murmurações ou palavras de fé? Falamos mais de Deus ou da crise? O que sai dos nossos lábios nesse momento? É importante nós cuidarmos do nosso coração, querido. Decida hoje a elevar o nome do Senhor acima de qualquer situação que você esteja enfrentando. Fale sobre vida, profetize mudanças. Isso vai produzir fé, vai produzir paz, vai produzir esperança no seu coração. As nossas palavras transbordam do que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração está cheio de adoração, se o nosso coração está cheio da palavra, é isso que vai sair de nós nos momentos de adversidades. Então são esses ensinos que eu quero deixar para você nessa noite. O primeiro, Deus não está alheio à nossa dor. Segundo, encha o seu coração de adoração. Terceiro, encha o seu coração da palavra de Deus, das promessas do Senhor. E para concluirmos essa mensagem nessa noite, não permita que a sua situação obscureça a sua fé e a sua perspectiva. Não permita que as adversidades roubem a sua fé. Mas pelo contrário, faça com que as adversidades, faça com que as lutas, faça com que os momentos que você está enfrentando edifique a sua fé e faça você viver uma fé inabalável. Você recebe essa palavra no final da história de Jó. Nós vamos perceber Jó é um homem totalmente transformado e Jó falando acerca de coisas que ele não conhecia. Ali no livro de Jó, ainda no capítulo 42, versículo 5, ele diz: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E também ali em Jó 42, versículo 1 e 2, ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Eu quero ler novamente para você. Jó 42, versículos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Essa é a fé do dia a dia. Essa é uma fé inabalável, que reconhece que Deus é soberano sobre todas as situações. E que se nós confiarmos no Senhor, com certeza, o nosso futuro estará garantido. Você recebe essa palavra? Eu quero orar com você nesse momento, antes de nós encerrarmos esse tempo de palavra e de ministração. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que a cada dia, Deus, a nossa fé possa ser edificada, a despeito daquilo que nós estamos enfrentando. Que o nosso coração permaneça firme no Senhor, nas tuas promessas, reconhecendo que o Senhor cuida de nós, o Senhor se preocupa conosco, no mínimo e nos maiores detalhes da vida. O Senhor vê quando nós estamos enfrentando dores e lutas, o Senhor não está distante de nós nesses momentos. Que nosso coração seja encontrado, Pai, voltado ao Senhor em adoração, em louvor, em graça. Que nosso coração seja encontrado fundamentado na Tua palavra, nas promessas do Senhor ao nosso respeito. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos. Eu quero declarar sobre eles, Pai, um louvor que procede de lábios que proclamam o Seu nome. Eu quero declarar que o Senhor os fortaleça de fé em fé, de graça em graça e de glória em glória. E assim como Jó, nós possamos permanecer inabaláveis diante das adversidades da vida. Eu oro assim em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você puder, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra do Senhor. Um grande abraço. Tenha um restante de semana abençoado. Em nome de Jesus.